Então, nós queremos saudar a todos que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham através desta transmissão, informá-los que nós temos um problema técnico da internet, então, por isso as transmissões elas estão atrasando para entrar, porque sempre o link que nós fazemos cai, aí precisa refazer toda a conexão, mas graças a Deus já estamos transmitindo. Nós vamos iniciar o segundo encontro de formação, no qual nós vamos falar do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração para colocarmos tudo isso nas mãos de Deus, para que essa formação sirva para o nosso amadurecimento e a espiritualidade mariana nos ajude a nos encontrar com o Cristo e trilhar um caminho de salvação. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos dar continuidade a esta formação. Já quero deixar para você a informação de que a primeira aula, o primeiro encontro que nós tivemos, ele já está gravado e está tanto no endereço do YouTube da comunidade Paz e Misericórdia, você acessando Paz e Misericórdia São Luís, você vai encontrar o primeiro encontro que foi gravado há alguns dias atrás. E também vai encontrar esse mesmo encontro gravado também no canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que também está também no seu canal, São Luís, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Luís. Você coloca isso na busca, entra ali no Google e você vai encontrar o canal, e lá também é o primeiro encontro sobre o tratado. Essa aula também ela está sendo gravada, está sendo ao vivo, presencial e também gravada. Então, você depois pode, perdendo agora parte da aula, pode recuperar assistindo no canal, né? Tudo vai estar sempre arquivado no canal da Comunidade Paz e Misericórdia e no canal da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em São Luís. Bem, nós vamos dar continuidade e, antes de prosseguirmos sobre o tratado, eu gostaria de mais uma vez afirmar que essa formação ela tem o objetivo de estudar o conteúdo do livro, do tratado. Nós ainda não vamos marcar data nem nos deter a compreender o conteúdo, a estudar o conteúdo de uma maneira equilibrada. Por quê? Porque o tratado virou moda. E virando moda, começaram a haver alguns exageros e as pessoas estão confundindo o tratado. Eu já disse isso na primeira formação e quero reafirmar em cada abertura de cada formação que nós vamos ter. Está acontecendo o fato das pessoas tratarem a consagração como um voto religioso. Não é voto religioso. É uma espiritualidade que te ajuda a viver a fé. É algo a mais, é algo que soma na tua vivência da fé, mas não é voto religioso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que a espiritualidade que a gente está estudando e que a gente vai vivenciar a partir do tratado não se torne exagero, fanatismo, cheio de trejeitos e coisas que, no final das contas, não ajudam na vivência da fé. Vão nos atrapalhando. Não é? Então, a perspectiva dessa formação é orientar você num caminho equilibrado, sem exageros. E no primeiro encontro, nós recordamos, falamos um pouco da vida do santo,
Depois fizemos a introdução do tratado. E nós paramos no número 18 do tratado, que fala, né? Nós vamos só retomar para que nós possamos ir adiante. Deus, Filho e Maria. O número 18 diz: ó admirável e incompreensível dependência de um Deus, Jesus Cristo, Deus Pai, pela sua submissão a Maria durante 30 anos. Aí mais adiante, glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar a Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Então, já expliquei isso lá na outra aula, só estou retomando para nós passarmos para o próximo slide, onde nós já vamos ver o ponto 18. Lembrando que tudo isto aqui é um resumo, é uma síntese, é o texto original do santo, porém com alguns cortes, porque não daria para a gente ler tudo na íntegra. Então, o número 19, dentro do artigo 1º dos princípios do tratado, diz assim: se examinamos de perto o resto da vida de Jesus, veremos que ele quis iniciar os seus milagres por Maria. Santificou São João no seio de sua mãe. Santa Isabel, né, pela palavra de Maria. Então, o santo começa a mostrar que a intimidade, a relação de Jesus com Maria e o quanto Jesus está atento aos pedidos da mãe, não porque ela tenha um tratamento especial, mas porque ela está em comunhão com ele. E porque ela, na verdade, pede tudo conforme a vontade de Deus. E, através dessa intimidade que Maria tem com Jesus, acontecem essas graças e acontece o projeto de Deus. E, no caso aqui, nesse ponto, o milagre nas bodas de Caná, a santificação de São João no ventre de Santa Isabel, né? E a própria palavra, a saudação de Maria, que acaba sendo, inclusive, portadora da ação do Espírito Santo, utilizando a Virgem Maria como canal da graça. É isso que o santo quer nos apresentar. E é isso que o devoto da Virgem Maria deve compreender. Jesus mudou a água em vinho, atendendo ao humilde pedido de sua mãe. E este foi o seu primeiro milagre na ordem natural. Aí você vai encontrá-la no Evangelho segundo João 2, de 1 a 11. Então ele enumera aquilo que eu já antecipei no comentário, né? O primeiro milagre, que também no Evangelho e na teologia é chamado de primeiro sinal, são sinais messiânicos, ou seja, ele se apresenta como Messias, realizando esse primeiro sinal. E Maria está ali, como que apresentando também as credenciais do Messias. Ele é o Messias, apontando para ele. Vamos adiante. Então, retomando aqui o que nós estamos dentro do assunto. Por que entra esse tópico Deus, Espírito Santo e Maria? Porque São Luís Grignion de Montfort, ele está no livro mostrando nessa primeira parte a intimidade de Maria com o Pai, que nós já vimos no outro encontro, a intimidade de Maria com Jesus e agora a intimidade da Virgem Maria na ação do Espírito Santo. Então ele mostra que Maria ela é próxima da Trindade nesse sentido. Porque a Trindade permitiu, porque a Trindade quis. Quem de nós vai querer questionar isso ou desfazer isso, né? É uma escolha de Deus. E que bom, o mérito de Maria foi
corresponder humildemente a essa escolha, a esse convite, a esse chamado. Então, número 20, tornou-se fecundo por Maria. O Espírito Santo se torna fecundo por Maria, a quem desposou. Foi com ela e nela e dela que formou a sua obra-prima, um Deus feito homem. Então, Maria que concebe pela ação do Espírito Santo. Então, o inimaginável, o extraordinário, algo que jamais foi visto na história da humanidade. A ação de Deus Espírito Santo gerando no ventre da Virgem Maria nosso Senhor Jesus Cristo. É algo admirável. E Maria é esse canal. Maria, falar uma palavra que está na moda hoje, é essa colaboradora, né? Embora eu tenha minhas restrições a essa palavra, né? Ainda no número 20, falando em relação a Deus Espírito Santo e Maria. Quanto mais numa alma ele encontra Maria, o Espírito Santo, sua amada e inseparável esposa, tanto mais operante e poderoso se torna para produzir Jesus Cristo nessa alma e nessa alma em Jesus Cristo. Então, a importância da devoção à Virgem Maria. O Espírito Santo tornou-se íntimo da Virgem Maria, a Virgem Maria tornou-se íntima do Espírito Santo. E quanto mais o Espírito Santo encontra nos filhos e filhas de Deus a presença dessa espiritualidade mariana, dessa devoção mariana, mais o Espírito tem facilidade de produzir em nós o Cristo. E mais o Cristo tem facilidade de agir em nós. Então, mas isso não é uma coisa mágica, viu? É uma questão de espiritualidade mariana, especialmente humildade, docilidade, entrega, doação, colaboração, simplicidade, querer fazer a vontade de Deus. Isso é ter a espiritualidade mariana em nós. É isso que o santo está querendo dizer. Vamos adiante para o próximo slide. O número 21, que você vê aí no próximo slide, lá em cima diz: o Espírito Santo quer servir-se dela, da Virgem Maria, embora disso não tenha uma necessidade absoluta, para produzir nela e por ela Jesus Cristo e os seus membros. Então veja bem, quer servir-se dela, mas não tem necessidade absoluta dela. Aí você pode dizer assim: ah, Frei, olha aí, está dizendo? Ele não tem necessidade absoluta dela. Não, não tem mesmo não. Mas o querer servir-se dela tem mais valor. Porque mesmo não precisando dela, ele quis precisar. Ele quis servir-se dela. Ele desejou a colaboração dela. Ele contou com a colaboração dela. E ela colaborou, ela correspondeu. Então, aqui um mérito de Maria, mas isso também nos ensina que Deus também quer servir-se de nós. E nessa dimensão, nós precisamos também, com uma espiritualidade mariana, colaborar com a graça de Deus. Vamos adiante. O segundo princípio que São Luís Maria Grignon de Montfort nos apresenta no tratado: Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. Isso é interessante. Maria, ela é canal para nos ajudar na nossa santificação. Ela não santifica, mas ela é canal.
e segundo o santo, Deus quer utilizá-la como esse canal. A obra da Santíssima Trindade em Maria, ele vai enumerar isso é um subtítulo dentro do tratado. Vamos ver o número 23, dentro desse segundo princípio. Deus tem um tesouro, ou celeiro riquíssimo, onde encerrou tudo o que tem de belo, de resplandecente, de raro e precioso, incluindo o seu próprio Filho. E este tesouro imenso não é outro a não ser Maria. Então ele coloca Maria nesse sentido, como ali em Maria ele derramou as suas graças. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, cheia de graça. As graças de Deus depositada na Virgem Maria. Exatamente pelo papel que ela desempenha como mãe de Jesus, exatamente porque para ela poder ser esta mãe humana de Jesus, precisava do auxílio dessas graças, precisava que Deus a enriquecesse dessa maneira. A gente poderia dizer, uma dessas graças é que ela é Imaculada Conceição. Enquanto toda a humanidade foi afetada pelo pecado original, a Virgem Maria foi preservada do pecado original para poder gerar o todo puro, o todo santo. Isso é uma das graças que Deus agiu e operou na Virgem Maria. Número 24. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu pela sua vida e morte e seus méritos infinitos. Isso significa que, segundo o santo, essa comunicação de Deus Filho à Virgem Maria, de tudo aquilo que ele adquiriu, seus méritos, significa que ele associou ela a esses méritos. E porque ela é associada, ela é, vamos dizer assim, alguém que, por essa proximidade, por essa intimidade, por essa colaboração, por essa associação e comunhão com Deus, ela é um canal poderoso. Não é? Nós poderíamos fazer uma comparação. Comparação sempre é fraca, viu? Nenhuma comparação consegue retratar aquilo que de fato é. Mas vamos tentar fazer uma comparação com uma rede elétrica. Digamos que você tem na sua casa um cabo de alta tensão, que está passando ali 220 volts ali. Não, isso não é alta tensão, mas é a tensão que tem aqui no Maranhão. Aquela rede principal, 220 volts. Digamos que ali seria Jesus, essa tensão, 220 volts. Aí você liga um fio para puxar isso para uma tomada que suporte um monte de aparelhos ligados nessa mesma tomada. Tem que ser um fio grosso. Porque se o fio for fino demais, ele esquenta e provoca um incêndio. Então, o fio tem que equivaler àquela passagem daquela energia e o quanto aquela energia também vai ser consumida. Então, é como se Maria ela fosse esse fio que não esquenta, que tem a capacidade de suportar aquela carga de energia para que aquela carga de energia seja distribuída para os aparelhos.
E se colocasse um de nós, coitado de nós, ia causar um incêndio. O fio é fino, não suporta a carga. E não ia conseguir alimentar os aparelhos. Então, eu disse para vocês que a comparação sempre é péssima. Mas é mais ou menos nesse sentido que Maria está associada às graças de Cristo. Ela é esse fio que o eletricista coloca, que ele diz, esse fio aqui tem capacidade de suportar essa carga. E ele vai distribuir essa carga dessa rede principal, que a rede principal está com energia a pino. A Maria, associada à rede principal. Ela não é a rede principal, ela não é a fonte da energia, mas ela está associada a ele, transmite essa energia, essas graças. Entendeu? É mais ou menos isso, né? Comparação nunca é tal qual, né? Vamos para o próximo slide. Ainda estamos vendo o artigo do primeiro princípio. Número 25, lá em cima. Eu falo lá em cima porque, assim, na transmissão o slide ele entra inteiro, né, com os números. Aqui, para vocês, eu estou baixando número por número, mas lá na transmissão já entra os números todos. Por isso eu estou chamando a atenção para o número 25. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, escolheu-a para dispensadora de tudo quanto possui. Então, aqui é a mesma lógica da comparação que eu fiz com o fio, da comparação que eu fiz com Jesus agora há pouco. Então, Deus Espírito Santo faz a mesma coisa. E é a escolha de Deus, gente. E o que eu estou lendo aqui para vocês não é uma coisa minha, do Frei Underlan. São palavras do santo. Claro, a comparação do fio elétrico não, porque naquela época nem energia tinha, né? Então, eu só usei a comparação para ajudar na compreensão. Então vamos lá, ainda continuando dentro do número 25. A enriquecida, né, porque aqui nós estamos pegando, lembremos que eu estou cortando o texto. Enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquele que durante toda a vida se fez pobre, se humilhou e se escondeu até o mais profundo nada, em sua extrema humildade. Né? Então, ela é enriquecida pela graça de Deus e é enriquecida dentro também desse escondimento de Deus, desse esvaziamento de Deus. Né? E uma coisa que é um tema que São Luís usa muito. Primeiro ele fala do próprio escondimento da Virgem Maria para que o Cristo apareça. E isso é o principal. Mas aqui também ele fala do próprio escondimento do próprio Jesus. Né? E isso nos ensina também que, olha, gente que quer aparecer demais em espiritualidade, corra deles. Bom sujeito não é, me desculpe, me perdoe, não estou julgando ninguém, mas estou prevenindo você. É por isso que, mais uma vez, por favor, não se oferta equilibrada. Já vimos no primeiro encontro que tudo tem um contexto. Esse livro foi escrito dentro de um contexto, dentro de uma cultura, a francesa, dentro de uma questão também que haviam heresias, havia o crescimento do protestantismo. Então, tem coisas que a gente não pode trazer tal qual de lá, na época que aconteceu. Então, por isso essa questão porque na consagração está dito que é para usar corrente e cadeado, hoje não cabe mais. Isso era para aquela época, naquela mentalidade. Hoje, isso virou uma coisa assim uma mentalidade mágica, que eu acho que aquele cadeado, aquela corrente tem algum poder ou alguma vai fazer alguma proteção, não tem. Ou então vira pura vaidade.
de eu botar a correntinha e o cadeado e mostrar aquilo ali. Olha como eu sou consagrado à Virgem Maria, como eu sou devoto. E a consagração aqui fala totalmente o contrário nesse sentido, de se humilhou e se escondeu. Né? Então, a questão da corrente, a questão do cadeado, meus irmãos, minhas irmãs, é para aquela época, da mentalidade daquela época. Não cabe mais hoje. Ah, Frei, então está proibido usar? Não está. Mas a gente tem que ter bom senso. Porque virou moda, e virando moda, virou status, e virando status, virou uma coisa que eu quero exibir. Cadê a humilhação e o escondimento cristológico e também mariano? Então, essas coisas a gente tem que analisar também. A gente não pode sair aplicando as coisas tal qual. Jesus, filho de Maria. Vamos ver o que o santo nos fala a respeito desse tópico, no número 27. Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que transformam nele todos os santos. Por isso, não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. É por isso que ela é chamada de a onipotência suplicante. Porque o que ela pede conforme a vontade de Deus. O que ela apresenta para Deus, ela pede dentro da vontade de Deus. Ela não coloca a coisa do jeito que ela quer, ou como ela acha que deve ser, ou conforme as preferências dela. E esse é o problema dos nossos pedidos nas nossas orações. A gente está sempre dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. A gente está dando ordem para Deus. A gente está dizendo que é desse jeito, que é daquele jeito, que é daquele outro, que faz assim, faz assado, ainda cobra, e se não recebe ainda se ofende, fica com raiva, culpa Deus. A Virgem Maria não. É sempre conforme a vontade de Deus. A situação está sempre apresentada ali, não para satisfazer a Virgem Maria, mas conforme a infinita sabedoria de Deus. E, infelizmente, desculpa dizer, a maioria dos nossos pedidos nas nossas orações não tem aquela coisa de querer que seja conforme a vontade de Deus. Eu estou sempre, bem no fundo, eu quero do meu jeito. Né? A gente quer mandar em Deus. E aí não é atendido. E por isso a Virgem Maria é onipotência suplicante. Porque, e observemos uma outra coisa também, que eu foquei nessa questão de pedir conforme a vontade de Deus, mas não vamos esquecer que tanto ela como os santos são transformados. Deus age no coração da pessoa que vai transformando. Poderíamos dizer, vai santificando. Ou ainda como a espiritualidade oriental, católica, né, também, ensina, eles usam o termo divinizando. Né? Então, à medida que vai transformando o coração, esse coração transformado, com certeza, vai ter uma relação diferente com Deus. Não reza mais só para pedir, embora seja importante pedir. Reza para estar em comunhão com Deus. E, desculpa dizer, na maioria das vezes, eu e você que me ouve, a gente não reza para estar em comunhão com Deus. A gente reza para pedir que Ele resolva um problema, ou para apresentar uma aflição, ou para apresentar uma necessidade, ou para pedir para uma outra pessoa. Eu não estou dizendo que nada disso que essas coisas sejam ruins, não são. Mas o que te leva, o que te impulsiona a buscar a Deus? É só pedir?
Você já parou para pensar que você, nos teus momentos de oração, quantas vezes você foi rezar porque simplesmente queria estar com Deus? Simplesmente queria estar na presença dEle. Simplesmente queria comunhão com Ele. Simplesmente queria ser amigo, amiga dEle, intimidade com Ele, próximo dEle. Quantas vezes a tua oração ela teve essa intenção? Porque a gente já chega com aquela cara de pidão, já estende a mão assim, diz, me dá. Não está errado não, gente, eu não estou condenando isso. Mas o problema, o que eu estou querendo fazer você enxergar, é que um coração que vai sendo transformado, tanto de Maria como dos santos, muitas vezes o motivo de rezar não é só pedir, é estar com Deus. Aí eu vou lembrar uma santa doutora da igreja aqui, Santa Teresa d'Ávila, reformadora dos Carmelos, num momento de crise dela, que ela não conseguia rezar. Esse exemplo eu uso muito quando eu faço direção espiritual com as pessoas. Não conseguia rezar. Ela não conseguia nem parar dentro da capela. Mas ela sabia que ela precisava estar na presença de Deus. Olha só, ela não queria ir rezar lá para Deus para pedir. Ela tinha consciência, convicção, a fé de convicção. Eu preciso estar na presença de Deus. Aí, como ela não conseguia ficar na capela, mandou as irmãs trancar ela na capela, para ela estar na presença. O pessoal está rindo aqui, né? Aí, dentro da capela, Santa Teresa d'Ávila não conseguiu se concentrar. Ela chamava, inclusive, o pensamento no livro, ela chama de taramela, né? Taramela é um mecanismo que tem no moinho que faz barulho. Quando o moinho de vento, né, vai rodando, né? Então ela dizia taramela, ou seja, a cabeça estava com muitos pensamentos, muito barulho, não conseguia rezar. E o que ela faz? Ela pensa, mas eu preciso ficar na presença de Deus, então eu vou contar tijolo. Começou a contar tijolo dentro da capela para ficar na presença de Deus. Gente, não foi para pedir nada, não foi para se lamentar de nada. Foi para ficar na presença de Deus. Olha o esforço que essa mulher fez. Porque ela estava numa aridez espiritual, não tinha vontade de rezar, mas sabia que era necessário e foi. Pediu para trancar e ficou contando tijolo. Mas o mais surpreendente vem agora. Não terminei a história, não. O mais surpreendente, ela é uma mística, e todo místico tem momentos em que extraordinários da ação de Deus na sua vida, e então ela, retomada esse fervor espiritual, ela teve um momento em que Jesus aparece para ela. E ela pergunta para Jesus, que ela era muito atrevida assim, para fazer essas coisas. Quando foi que eu mais te agradei, Senhor? Aí a resposta de Jesus, quando por amor a mim, tu te trancaste na capela e ficaste contando tijolo para ficar na minha presença. Ou seja, um santo transformado por Deus, com sede de Deus no coração, que se sente movido de ir à oração para estar com Deus, estar na presença. Então a gente vê que a nossa vida de oração ainda está muito rasa, pouco profunda. E você vê, olha, São Luís Grignon de Montfort, só nesse trechinho aqui já deu muito pano para manga de falar. E não é a manga do meu hábito, não, né? A manga do sentido de conteúdo espiritual. Né? Então vamos lá. Acho que deu para você entender o que o santo estava querendo dizer com as comparações que eu fiz, com a explicação que eu dei. Vamos para o próximo slide. Maria é rainha, lá em cima. Então, São Luís vai discorrer sobre essa questão de Maria ser rainha.
Aliás, hoje em dia tem umas polêmicas, o pessoal questiona porque que ela é rainha e tal. São Luís tem essa resposta. Número 28. Como recompensa da sua profunda humildade, fê-la soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens, vencedora dos inimigos de Deus. Não tem um trecho no Evangelho que diz que, vou primeiro lembrar esse trecho, que se você der para alguém que serve a Deus um copo de água, esse copo de água não vai ficar sem recompensa? Imagine Maria, que deu a vida todinha, que foi essa colaboradora da graça de Deus. Por isso Deus faz dela, nessa profunda humildade, soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, obreira das grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens e vencedora dos inimigos de Deus. Porque, com certeza, ela deu para Deus mais do que um copo d'água. E Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando nós somos generosos com Deus, Ele é infinitamente mais generoso conosco. Mas, eu disse que eu ia lembrar um outro trecho, a partir dessa citação do santo. Lembremos também, vocês lembram dos filhos de Zebedeu? Aqueles bichinhos atrevido, abelhudo, cheio de si, ainda amamãezado, que foram com a mãe. Jesus, aí foram pedir para a mãe, né? Eles não tiveram coragem, nem ele mesmo pedir. Os discípulos são uma figura, assim, é bacana meditar isso, que a gente vê também um pouco das nossas misérias e o quanto Deus agiu neles e o quanto Deus pode agir em nós, né? Então, eles vão através da mãe. A mãe vai pedir um lugar à direita, no reino dele, para um dos filhos, e à esquerda, para outro filho. Aí Jesus diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, não. Nós sabemos, sabe? Não. E aí Jesus, dentro dessa resposta, diz assim, o lugar à direita e à esquerda é aqueles a quem já estão reservados. Não me cabe dizer quem vai ficar à minha direita e à minha esquerda, porque Deus Pai já reservou isso. Eu tenho cá para mim, com os meus botões, que um desses lugares à direita de Deus, ou melhor, à esquerda, aqui nós estamos falando no sentido de proximidade, de comunhão, exatamente de a riqueza de Deus que é derramada com abundância. É disso que se trata, um lugar à direita ou à esquerda. Não é que Deus está lá no céu paradão, estático, aí tem um aqui à direita, outro aqui à esquerda. Pelo amor de Deus, se você imagina isso, olha, não entendeu nada. Esse lugar à direita e à esquerda é exatamente isso, ó. A fez soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, obreira das suas grandes maravilhas. Entendeu? Eu acho que Jesus, no fundo ali, está falando de Maria. Então, alguém que colaborou dessa maneira humilde, dócil, simples, com a graça de Deus, no projeto de Deus, é claro que Deus a enriqueceu sobremaneira. É claro que Deus faz com que ela participe do seu projeto de uma maneira elevadíssima, a partir da própria correspondência que ela teve. E aqui, olha como é interessante estudar este livro com conhecimento teológico, né? Então você vê que eu estou pegando o número 28 e estou
explicando o que o santo falou, usando o conhecimento teológico que eu tenho e de história da igreja, de história dos santos. Então, aqui também a gente pode lembrar um tratado escrito por um teólogo espanhol, Fortea. Ele fala é um tratado, é uma espécie de uma suma demoníaca. Ele estudou os anjos e os demônios, né? Ele fez uma maçaroca assim, o bichinho, o tratado dele. Eu já li. E lá ele trata da queda dos anjos e tudo mais. E quando ele trata da queda dos anjos, ele fala também da questão do coro celeste, são 9 coros, né, celestes. E o interessante é que ele, quando vai falar dos 9 coros, ele não fala assim que Deus fez os coros assim aleatório, né? Chegou assim, fechou o olho e disse: tu vai ser do primeiro coro, tu vai ser do segundo coro, aquele ali vai ser do terceiro e assim por diante. Foi assim não. O que definiu a hierarquia dos anjos foi que, no tempo da prova dos anjos, porque os anjos foram criados antes, o mundo espiritual foi criado antes do que o mundo dos homens, do que o mundo material que nós temos hoje, e há milênios antes de nós, e os anjos também tiveram uma prova, como nós estamos passando pela nossa prova. Portanto, durante essa prova, o que determinou o lugar do anjo mais próximo de Deus no primeiro coro, ou um pouquinho mais distante de Deus no 9º coro, foi, durante essa prova, o quanto esse anjo correspondeu ao amor de Deus. Quanto mais o anjo foi fiel e correspondeu ao amor de Deus, mais ele se aproximou de Deus. Quanto menos ele amou e correspondeu, mais ele ficou um pouquinho mais aqui atrás. E os demônios estão distantes porque não amaram, odiaram. Inferno. Então, Maria amou profundamente Deus. E por isso, muito próxima de Deus. E por isso, condutora dos seus exércitos. Guarda dos seus tesouros. Entendeu? Então não é uma coisa assim que foi dada a ela só assim, Deus decidiu, vou dar esse negócio aqui para ela. Não. À medida em que ela amou, isso tornou ela cada vez mais íntima de Deus e fez ela estar cada vez mais enriquecida pela graça de Deus. E isso serve para nós também. Espero que todos nós nos salvemos. E na glória, como diz São Paulo em uma das suas cartas, ele fala de um 7º céu. Significa que também para nós, na eternidade, vai haver. Mas não é uma hierarquia de classe social. Não é uma hierarquia de méritos. Não é uma hierarquia porque Deus designou assim, ele é um ditador. Não. Eu vou estar cada vez mais próximo, ou no 7º céu, como diz São Paulo, os olhos não viram, né? Mas eu vou estar cada vez mais próximo de Deus, quanto mais nesse mundo eu amá-lo e servi-lo. E quem é que pode nos ajudar a amar e servir a Deus? A Virgem Maria. Entendeu? Vamos adiante. Vamos olhar aqui o nosso horário. Número 29. Deus Pai quer formar filhos por Maria, até a consumação do mundo. Vamos continuar mais um pouco, que essa explicação, esse texto aqui se explica com o resto dele. Vamos lendo aqui. Deus Pai, Maria por mãe. Deus por Pai e Maria por mãe. Ou seja, Deus Pai forma filhos através de Maria porque ele já gerou a cabeça da igreja, que é Cristo, e ele não pode gerar um filho
só a cabeça. A cabeça tem corpo. E esse corpo é a igreja, e a igreja somos nós. Aquilo que São Paulo nos diz: Cristo é a cabeça, nós somos os membros do corpo místico de Cristo. Portanto, uma mãe não pode gerar só a cabeça, ela gera o filho inteiro. Então, isso significa que Maria ajudou a gerar a cabeça, que é Cristo, e com Cristo, por Cristo e em Cristo, ela ajuda a gerar os membros do corpo de Cristo. Por isso, Deus Pai quer formar filhos por Maria até a consumação do mundo. Deus Pai, e tendo Deus por Pai e Maria por Mãe. Número 30. Como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai, que é Deus, e uma mãe, que é Maria. Veja bem, não vai entender isso aqui conforme o modelo que nós temos aqui na Terra. Estamos falando espiritualmente. Deus quis nos dar uma figura feminina, uma figura materna, para nos ajudar a caminhar. Isso não significa que Maria é deusa, ela não é. E São Luís não está querendo dizer isso, né? Isso não significa que não tem nenhum tipo de união do ponto de vista carnal de Maria com Deus. Também a única união que aconteceu foi no seu ventre, onde Jesus assumiu a nossa carne no ventre da Virgem Maria. Mas é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas comparações, que o santo aqui está fazendo uma comparação. Está nos apresentando uma mãe espiritual que Deus nos deu. Já que Ele é Pai, desejou que nós tivéssemos uma mãe espiritual. Que não é deusa, não é, mas que nos auxilia. Vamos adiante. Próximo slide. Estamos no número 31. Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias por intermédio de sua muito amada a mãe. É porque isso é um texto escrito há séculos atrás. Então você vai lendo na lógica do século XXI e às vezes a gente consegue se atrapalha como ele coloca, né, como dispõe a frase. Então, vamos pegar de novo aqui para poder... Deus Filho quer ser formado e, por assim dizer, encarnar todos os dias, por intermédio de sua muito amada mãe, nos seus membros. É por isso que existe uma frase dentro da teologia que fala que nós precisamos ser outros Cristos. Como assim, Frei? Outros Cristos? Que conversa é essa? Porque você sabe que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo quer dizer ungido. E estava indicando que ele era o Messias, o ungido do Pai. Ungido pela ação do Espírito. O ungido que segue a vontade do Pai. Então, Deus quer formar em nós outros Cristos, outros ungidos pela ação do Espírito que fazem a vontade do Pai e que caminham na graça de Deus. E Ele utiliza Maria como canal para isso. Assim como Ele utilizou Maria como canal para levar o Espírito Santo a Santa Isabel e a João Batista no ventre de Santa Isabel. Então, nós somos chamados a sermos outros Cristos no sentido de sermos ungidos na ação do Espírito Santo. De certa forma, nós já fomos ungidos.
Como assim, Frei? Nosso batismo. Já fomos ungidos. Só que só batizar não basta. O batismo pede uma adesão, uma vivência, um processo de conversão, um processo de santificação, um processo de colaboração com a graça de Deus, para que, de fato, essa unção seja unção. Entendeu? E Maria é aquela que nos ajuda nesse sentido. Número 32. A mesma mãe não pode dar à luz, aqui é aquele argumento que eu usei agora há pouco, a cabeça ou ao chefe sem os membros, né? Nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe, a Virgem Maria. Assim, o santo, ele justifica a nossa devoção à Virgem Maria. Ajudou a gerar Jesus e agora ajuda a nos gerar na ordem da graça. Ela é a fonte disso? Não. Ela é canal, meio, instrumento nas mãos de Deus. É importante deixar isso bem claro. Número 33. Se algum fiel tem Jesus Cristo formado no seu coração, pode dizer ousadamente, graças a Maria. Vamos pegar uma afirmação bem simples. Por causa do sim de Maria, hoje nós podemos dar o nosso sim para Deus. É uma coisa lógica. Né? O sim dela possibilitou o nosso sim. Porque aí Deus se apresenta para nos chamar a dar o nosso sim, como ela deu dela. Então, é dentro desse sentido aqui. Se algum fiel tem Jesus formado no seu coração, pode dizer ousadamente, graças a Maria. Ela colabora com a graça. A graça nos alcançou porque ela colaborou. E por isso, na nossa caminhada de fé, é importante ter uma devoção mariana. Ajuda. É uma espiritualidade que nos ajuda. Não esqueçamos que ela é modelo do cristão. Modelo de seguimento. Aquilo que Deus realiza nela, quer realizar em nós. Modelo. Vamos adiante. Número 34. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos. E diz-lhe, lança raízes entre os meus escolhidos. Aí, Eclesiástico 24, 13. Então, acho que ficou claro, né? Porque o que eu for falar, comentar do número 34, vai ser uma repetição daquilo que eu já venho dizendo desde o 33. Vamos ver aqui já os últimos slides dessa noite. Número 35. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha de quantas existiam ou existirão. O homem-Deus. Aquilo que eu disse, o inimaginável. A formação e educação dos grandes santos que hão de vir no fim do mundo estão-lhe reservadas, pois só esta Virgem, singular e miraculosa, pode produzir em união com o Espírito Santo. Interessante essa afirmação de São Luís Maria Grignon, porque, de fato, se você for estudar a história dos nossos santos na Igreja Católica, pode olhar. A grande maioria
eram devotos da Virgem Maria. Não tem um que você não encontre que não mencione ali na história dele a devoção à Virgem Maria. Então ela ajuda, ela é canal, ela é instrumento, ela é facilitadora. Porque às vezes a gente pode estar assim, como é que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou obedecer a Deus? Como é que funciona isso? Olha para Maria. Você vai perceber nela um modelo que te ajuda a viver tudo isso. Entendeu? E o santo está nos apontando nesse sentido. Número 36. Tendo-a encontrado numa alma, está falando, tendo encontrado Maria, a devoção mariana numa alma, né? Esse espírito mariano no sentido daquilo que eu já disse, humildade, colaboração, serviço, entrega, né? Tendo-a encontrado numa alma, o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá, entra plenamente e comunica-se a essa alma abundantemente e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Ou seja, se ele encontra ali, Deus Espírito Santo, as disposições marianas dentro daquela alma, fatalmente ele vai encontrar espaço para agir. Porque Maria deu espaço para Deus agir. O querer de Deus, a entrega para Deus, a colaboração com Deus. Então, é nesse sentido. Vamos para o nosso último slide. O artigo que o santo nos apresenta. As consequências, né, sobre a questão da consagração, sobre a questão da devoção mariana. Maria, Rainha dos Corações. Número 37. O Altíssimo, tendo-lhe dado o poder sobre o seu Filho único e natural, lhe deu também sobre os seus filhos adotivos. E isto não somente quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Então, existe, e nós não podemos negar, por vontade de Deus, por desígnio divino, inclusive o santo cita isso num outro trecho que nós já vimos, que Jesus ele se submeteu à Virgem Maria, dentro da lógica da sua maternidade. E se colocou na dependência da Virgem Maria, especialmente na infância, na adolescência. Então, aqui, nesse sentido, o Altíssimo deu poder a Maria sobre o seu Filho único. Poder natural. E por isso também Deus concede que os seus filhos adotivos somos nós, não somente quanto ao corpo, mas também de maneira espiritual, com a nossa alma. Maria também tem um certo poder no sentido de influenciar, de orientar, de proteger, de conduzir, de assistir, de interceder. Por isso a questão que a gente está falando sempre dessa espiritualidade mariana. Vamos adiante. Número 38. Assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou interior do homem, segundo estas palavras, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma.
essa questão de falar do reino dentro de nós, a gente pode entender um pouquinho dentro daquilo que, novamente, apelando para Santa Teresa d'Ávila, quando ela escreve o livro Castelo Interior, As Sete Moradas, e ela nos dá a entender que, misteriosamente, para você encontrar-se com Deus, você tem que entrar dentro de si. E tem 7 moradas, 7 estágios para você entrando dentro de si, à medida que vai mergulhando ali, você vai se encontrando com Deus. Não porque você é Deus, mas porque misteriosamente a centelha de Deus está em você. Então, é mais ou menos dentro dessa lógica aqui. O reino de Deus está dentro de vós, se desenvolvendo. E não esqueçamos que nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós pelo batismo. Então, o reino também da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. Porque toda conversão ela é interior. Toda mudança, para ser mudança, ela é interior, ela parte de dentro. Nunca é de fora. É por isso, mais uma vez, desculpa eu insistir, não se ofendam, essa coisa de viver uma fé exterior, de trejeitos, de mão posta, de cabecinha torta, de cadeado e corrente, não tem nada a ver com a consagração. Não converte ninguém. Não muda ninguém. Cria uma aparência, mas não muda o interior. Porque Deus quer transformar, nos transforma, e a verdadeira transformação é de dentro para fora. É interior. E é por isso que a espiritualidade mariana, e a própria consagração, ela tem que influenciar no meu interior, no meu coração, na minha mente. E mexendo comigo. E me ensinando uma nova maneira de ser, de pensar, de agir, inspirado nela. E claro, inspirado nela, não porque ela é o centro, mas porque ela, dessa maneira, me ajuda a me encontrar com Deus. Então, é esse o grande sentido dessa consagração à Virgem Maria, que não é voto, porque tem gente que às vezes já atendi pessoas em crise, porque, ai, Frei, hoje eu não fiz as orações que pede no livro. Ai, eu quebrei meus votos. Aí a primeira coisa que eu digo para a pessoa, olha, meu irmão, minha irmã, com toda a simplicidade do mundo, eu quero te dizer que dentro dessa sala aqui, só quem fez voto fui eu. Não foi você. Eu fiz voto de pobreza, castidade e obediência diante da autoridade da igreja. Eu fiz voto. Cometo sacrilégio. Você não. Porque o pessoal começa a levar o negócio ao pé da letra e começa a tratar a espiritualidade mariana e o conteúdo desse livro e a consagração como se fosse voto religioso. Não é. E tem gente até, infelizmente, caindo na bobagem de solenizar. Aí faz uma missa pomposa, aí chama os amigos, aí tira foto, filma. Olha, deixa eu dizer para você, acho que agora é o momento de eu falar da minha consagração. Eu era leigo ainda não tinha nem sequer encontrado o caminho franciscano para seguir vocação. Um amigo me apresentou o livro, ele fez um método, me estimulou a ler o livro, e esse amigo, inclusive, foi testemunha da minha consagração e eu fui testemunha da consagração dele. No método, pede para a pessoa confessar, participar da missa e depois, diante de uma imagem de Nossa Senhora, comungou, claro, depois da missa, diante da imagem de Nossa Senhora,
fazer rezar a consagração e alguém assinar como testemunha. Então, a minha consagração foi assim. Não dei alarde, fiz o método só eu, sozinho, em casa, segui o roteiro, li todo o livro. Próximo da missa, uma semana antes, me confessei. O padre não sabia de nada que eu ia fazer. E não disse, não precisava dizer. Participei da missa, ninguém nem sabia de nada. Comunguei, ofereci naquela intenção. Acabou a missa, a igreja fechou. Eu e esse amigo fomos na capela das Irmãs Preciosinas, lá próximo. Tinha uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. E eu me ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora de Lourdes, que representa a presença de Maria. Eu sei que não era Maria, é só a presença representada. Fiz a consagração e o meu amigo assinou o papel. Pronto. Saí dali consagrado à Virgem Maria. Não teve missa solene, não teve que fazer depois da homilia com o padre, agora vamos nos consagrar. Não teve festa e nem teve teor de voto. Não, gente, simples, humilde. Graças a Deus eu fiz isso numa época que a consagração não era moda, que agora virou moda e agora estão transformando isso num verdadeiro, assim, parece assim, uma ordenação sacerdotal. Não dá, né? Parece que é um casamento. Só falta entrar de véu e grinalda, né? E, no caso da ordenação sacerdotal, hoje só falta se atirar no chão e rezar a ladainha. Porque são ritos que usa na ordenação e no matrimônio, né? No caso, na ordenação, véu e grinalda, na ordenação, o padre, antes de ser ordenado, ele se atira no chão ali e é invocada a ação do Espírito através da ladainha, da intercessão dos santos. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o objetivo dessa formação para vocês é dar uma orientação equilibrada sobre o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Porque, como disse, estão exagerando, me desculpa dizer, não quero ofender ninguém, mas estão exagerando a maneira de vivenciar essa espiritualidade. E eu preciso, dentro da minha consciência, ensinar a maneira correta. Agora, você recebendo o ensino da maneira correta e viver da maneira correta, te garanto que você vai viver de uma maneira mais saudável e isso vai ajudar na sua caminhada. A outra maneira vai causando escrúpulo, vai causando medo, excesso de cobrança, gente que se condena porque acha que violou um voto, e também porque eu não fiz aquelas orações, porque até as próprias orações, elas não têm uma obrigatoriedade como as pessoas, do jeito que as pessoas estão colocando. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo que não é necessário fazer as orações. Estou dizendo que não é essa obrigatoriedade no sentido de que se eu falhei, agora eu pequei gravemente. Isso é exagero. E eu preciso denunciar isso, né? Eu preciso profetizar nesse sentido. Estão exagerando. E isso, o próprio São João da Cruz, no livro Noite Escura, tem um capítulo que ele fala dos recém-convertidos, que Satanás aproveita da devoção inicial deles para inspirar um radicalismo religioso que muitas vezes mais afasta de Deus do que aproxima de Deus. Então, o exagero, o radicalismo religioso é demoníaco. Desculpa dizer. E eu espero que você, ao ouvir isso, possa ter o equilíbrio de escolher a devoção de uma maneira suave, simples,
humilde e como uma espiritualidade que te auxilia. Não como voto religioso e não como uma coisa cheia de obrigações que vai te amarrar e viver uma espiritualidade mecânica, legalista, formalista, cumpridora de preceito. Esse tipo de espiritualidade, infelizmente, não renova a vida de ninguém. E chega um tempo que cansa, chega um tempo que desgasta, chega um tempo que desanima, porque é tanta pressão na cabeça da pessoa, é tanta exigência de si consigo mesmo, que a pessoa desanima ou até surta. E eu já vi isso acontecer. Então, o objetivo dessa formação é dar uma orientação equilibrada para que as pessoas não adoeçam na fé e tratem a consagração da maneira correta. Então, nós vamos nos despedindo aqui. Queremos já deixar marcado o nosso próximo encontro, né, que será no dia 11 de maio, né, e no dia 25 de maio, quartas-feiras. 11 de maio às 20 horas e dia 25 de maio às 20 horas. Então você é convidado, é convidada a rever também esses encontros. O primeiro encontro já está gravado, está no canal, tanto da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como da Comunidade Paz e Misericórdia. Esse encontro também estará lá gravado e você pode rever e fazer o estudo. E se querendo adquirir o livro também para você ler, ótimo, você pode adquirir e fazer a leitura. E eu reitero, nós ainda não vamos marcar data nenhuma de consagração, porque eu quero que você primeiro entenda o espírito do que você vai fazer e não crie uma ansiedade já pensando em se consagrar e sem colocar o foco no aprendizado daquilo, na compreensão daquilo que você vai fazer. Deus abençoe a todos e nós aguardamos você no próximo encontro, dia 11 de maio, quando vamos dar continuidade ao estudo do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima e assim nos ajudando a ter uma espiritualidade mariana que nos ajude na caminhada. A todos aqui que vieram presencialmente, nosso agradecimento à presença de vocês, e vamos encerrar nos colocando nas mãos da Mãe, então colocando também aqueles que nos acompanham, tanto ao vivo como através da gravação, nas mãos da Virgem Maria, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.